pessoal do sexto ano, tudo bem? Bom dia. Na nossa aula número 2 da segunda semana do segundo bimestre, nós vamos falar a respeito da representação e da leitura de frações. É isso mesmo, tá? Eu sei que é conteúdo que vocês já viram no quarto, no quinto ano, mas como a gente vai aprofundar o conteúdo de frações, nada melhor do que dar uma retomada primeiro, ok? Então, para começar, a gente tem que saber que toda fração é representada por dois números, né? Um que fica em cima, um que fica embaixo. Já vimos na aula passada que o número que está em cima é o numerador e o que está embaixo é o denominador, certo? Para eu fazer a leitura de uma fração, eu devo ler dessa maneira. Primeiro eu faço a leitura do numerador e depois a leitura do denominador. Eu vou acender a luz aqui, ó. Vai ficar um foco de luz, mas já deu para ler o que estava lá em cima, né? Então vamos lá. Para fazer a leitura do numerador, eu não preciso me preocupar. Eu leio o número que está aqui, certo? Agora, na leitura dos denominadores, a gente tem três categorias. Quando os denominadores forem de 2 a 9, a gente vai fazer a leitura de uma forma. Se forem potências de base 10, 10, 100, 1000, 10.000, nós fazemos a leitura de uma outra maneira. Agora, se for diferente disso aí, eu faço a leitura do número e acrescento uma palavrinha no final. Então vamos lá. Ó. Como é que fica a leitura de denominadores de 2 a 9? Para eu fazer a leitura, então, primeiro eu leio o numerador, normalmente, do jeito que está ali, né? 1. E ao invés de colocar 1, 2, eu vou colocar 1 meio, tá? Quando o denominador é 2, a gente fala meio. Então aqui eu tenho a fração 1 meio, ok? Nessa fração aqui de baixo, o numerador é 2. Faço a leitura normal, 2. Só que embaixo eu tenho 3. Como é que eu falo 3 quando se trata de denominadores? Eu chamo de terços. Então, 2 terços. Tá? Então, meios, terços. Cuidado com o plural, tá? O plural acompanha aqui, ó, que é 1, então é no singular, por isso ficou meio. Se fosse 3 aqui, ia ficar 3 meios no plural. Tá? Aqui, ó. Primeiro eu leio o numerador, que é 1. E o 4, quando se trata de denominador, a gente lê quarto. Então, 1 quarto. Se fosse 2, ia ficar 2 quartos. No plural também. Bom, repare que daqui para frente, ó, do quarto para frente, é como se fosse a sala de aula na escola, né? Quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Com frações vai ser a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o numerador que é 13 e o denominador é 5, então vai ficar 13 quintos. No plural, porque a quantidade de quintos que eu tenho é maior que 1, tá? Então, quantos quintos tem aqui? 13. Quantos quartos tem aqui? 1 só. Quantos terços tem aqui? 2. Tá? Então, tem que fazer essa concordância aí do singular e do plural. Aqui eu tenho a fração, ó, 2... que é o numerador. E aí o denominador, que é 6, a gente fala sexto. Né? 2 sextos. E aqui embaixo a gente tem o numerador, que é 3. E o denominador, que é 7. No lugar do 7, a gente fala sétimos. Então aqui a quantidade de sétimos que eu tenho é 3. 3 sétimos. A quantidade de sextos é 2. 2 sextos. Ok? Tá faltando aqui o denominador 8 e 9, né? Vou apagar aqui em cima, ó. Vou apagar aqui mesmo, só para dar exemplos. Vou pegar uma fração aqui, ó, com denominador 8. Sei lá, vou pegar 7 oitavos. Então, a leitura dessa fração é dessa maneira que eu falei, né? O numerador, que é 7, e o denominador, que é 8. Aí a gente lê oitavo. No plural, porque a quantidade de oitavos é 7. E se eu pegar uma fração com denominador 9, pegar aqui essa fração, ó, aqui eu coloquei o numerador sendo 10, o denominador sendo 9. Então, primeiro eu leio o numerador, que é 10, e depois eu leio nonos, 10 nonos. Ok? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer a leitura de frações com denominadores de 2 a 9, ok? Uma pergunta que sempre me fazem na sala de aula. E se for 1, né? Se embaixo tiver 1, tipo 5 em cima e o 1 embaixo.
aí a gente não tem uma leitura especial, tá? 5 sobre 1 aqui significa 5 inteiros. Então não tem uma leitura para denominador 1. Não existe uma fração, né? Eu posso até escrever ela, mas não tem o significado esse 1 aqui embaixo. E o 0 não existe, tá? Não existe denominador 0, ok? Lembra que nós vimos que fração pode representar uma divisão. Então 5 sobre 0 significaria 5 dividido por 0. E isso não existe, ok? Então eu nunca vou ter denominador 0. E o denominador 1 ele pode até aparecer, mas ele não tem valor, tá? 5 sobre 1, 5 inteiros. Denominadores de 2 a 9, nós já vimos os exemplos, tá? É só lembrar do ano que você estuda, né? Quinto, sexto, sétimo, quarto, oitavo, nono. Só o 2 e o 3 que tem nomes diferentes, meios e terços. Meio que é de metade e terços que é da terça parte, né? Dividido em 3 partes, ok? Vamos lá para a próxima categoria, que são os denominadores potências de 10. Pessoal, nessa categoria aqui, ó, potências que tem denominadores, frações que tem denominadores que são potências de 10, né? A gente tem um nome próprio para elas. Qual é esse nome? Então, primeiro vamos recordar aqui, ó. Acho que eu preciso apagar a luz para tirar o foco de luz, né? Conseguiram ler aqui certinho? Então, acendo a luz. Primeiro vamos recordar o que são potências de 10, tá? Porque aqui está escrito no nome, né? Potência de 10. Vamos recordar o que é isso. Bom, potências nós vimos que é uma operação matemática em que você repete sempre o mesmo fator, né? Por exemplo, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 aqui é o próprio 10. Agora, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Então, eu estou repetindo o número 10, né? O fator 10, duas vezes. Bom, 10 vezes 10, 100. E 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, certo? 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000, ok? Então, frações que têm denominadores como potências de 10, são frações que têm no denominador esses números, o 10, o 100, o 1000, 10.000, tá? Perceba que a gente só está aumentando a quantidade de zeros, ok? E essa quantidade de zeros está em função do expoente. Então, depois do 10.000 viria 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e assim por diante. Bom, então quando eu tiver frações com esse tipo de denominador, eu tenho uma leitura própria para eles, ok? Essa fração aqui, ó, eu vou ler o numerador, normalmente, né, 2. Aí, ao invés de falar 10, eu vou falar décimo, tá? 2 décimos. Aqui, ao invés de falar 100, eu vou falar 1 centésimo. Ok? E aqui embaixo, ao invés de falar 1000, eu vou falar como é que eu vou ler essa fração. 15 milésimos. Certo? E toda vez que aparecer potências de base 10 aqui no denominador, eu devo fazer essa leitura diferenciada também, ok? Então, décimos de 10, centésimos de 100 e milésimos de 1000, ok? Sempre concordando no plural singular, né? O que era 1 centésimo. Qual é a quantidade de centésimos que eu tenho aqui? Um só, então fica no singular. A quantidade de décimos aqui é 2, fica no plural, ok? Vamos lá para a terceira e última categoria de leitura de frações. Pessoal, e a terceira, então, categoria aqui de denominadores, nós chamamos de demais denominadores. Quaisquer uns, né, que sejam diferentes de 2 a 9, diferentes de potências de base 10, todos os demais denominadores, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a leitura do numerador e do denominador do número que aparece, né? Então, aqui eu vou ler 3, 13, tá? Só que no final de todas essas frações, nós vamos acrescentar a palavra avos, ok?
Então, todas as frações com demais denominadores devem ser acrescidas na palavra avos no final, tá? Então, vai ficar 3, 13 avos. Ok? Aqui, ó, eu faço a leitura do numerador, que é o 4. Depois eu faço a leitura do denominador, que é o 20. Então, ficou 4, 20. E o que eu acrescento no final é a palavra avos. 4, 20 avos. E essa aqui, ó, eu faço a leitura do numerador, que é o 35. Depois eu faço a leitura do denominador, que é 27. Então, 35, 27. E eu acrescento no final a palavra avos. Então, ficou 35, 27 avos. Mais fácil essas, né? É só lembrar de acrescentar a palavra avos no final. A última fração aqui, ó, eu faço a leitura do numerador, 137, 1045 avos. Nossa, que feio. É feio, mas é assim mesmo. 45 avos. Tá? Então, ficou 137, 1045 avos. Ok? Só, então é isso que vocês precisam guardar a respeito da leitura de frações. A representação, tenho certeza que todo mundo já guardou. Um número em cima, que é o numerador, um embaixo, que é o denominador. Em relação à leitura, de 2 a 9, nós temos uma leitura diferenciada para os denominadores. Denominadores, que são potências de base 10, também tem uma leitura diferenciada. E os demais denominadores, basta acrescentar a palavra avos no final. Certinho? Então, até a próxima. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito dos tipos de frações. Então, nós podemos dividir, né, as frações em dois grupos, dois tipos diferentes. Eu tenho as frações que são chamadas de próprias, e tenho as frações que são chamadas de impróprias. Então, tem próprias e impróprias. Vamos aprender a classificá-las, a separá-las nesses dois grupos aí. Quando é que eu tenho uma fração própria? Então, a fração vai ser chamada de própria, tá? Quando ela corresponder a uma parte de um inteiro. Frações próprias correspondem à parte de um inteiro. Ou seja, é menor que o inteiro, né? Quando eu tenho parte de alguma coisa, é menor que o inteiro. Aqui eu coloquei, por exemplo, um quadrado, dividi em 9 partes iguais e pintei 5. Então, aqui eu tenho a fração 5 nonos, tá? Repare que eu não pintei o quadrado todo, eu pintei só 5 partes das 9 que eu tinha. Então, 5 nonos é uma fração própria. Aqui eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Eu pintei as 4 partes? Não, eu pintei uma só. Então, eu pintei uma parte do meu círculo, pintei 1/4 dele. Então, aqui eu também tenho um caso de fração própria, né? 1/4 é uma fração própria. De maneira geral, a gente pode definir as frações próprias como sendo um numerador menor que o denominador, tá? Só que ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, a fração será chamada de própria quando o numerador for diferente de zero, tá? O numerador nunca pode ser zero para a fração ser própria, tá? O numerador tem que ser diferente de zero e menor que o denominador. Tá? Então, essa é a definição matemática de frações próprias. Frações próprias representam parte de um inteiro, nunca vai ser um inteiro, sempre vai ser menor que o inteiro, ok? O numerador tem que ser diferente de zero, nunca o numerador vai ser zero, e tem que ser menor que o denominador, tá? Ó, repare que o 5 é menor que o 9,
1 é menor que o 4. Eu posso colocar aqui uma infinidade de exemplos. Vamos colocar alguns rapidinhos aí. Vamos lá, pensa aí junto comigo. Um exemplo de fração própria. Pode ser os 5 décimos? Pode. Pode ser o 6 terços? Não, 6 terços não pode, porque o 6 ele é maior que o 3, né? Então tem que ser um número aqui embaixo que seja maior que 6. Pode ser o 7? Pode, tá? Um outro exemplo. Posso colocar 0 sobre 8? Não, porque o numerador não pode ser 0. Mas pode ser o que aqui? Pode ser 5, por exemplo, né? Então todas as frações que tiverem numerador diferente de 0 e numerador menor que o denominador são chamadas de frações próprias. Beleza? Agora vamos falar a respeito das impróprias. Quais seriam as frações impróprias? Todas as demais, tá? Então, as impróprias são todas as demais frações. Todas as demais frações. Todas aquelas que não forem chamadas de própria serão imprópria. Fácil, né? Então tá aí. Quem são as frações impróprias? Todas as demais frações. Bom, dá pra gente separar as impróprias também em alguns grupos. Por exemplo, vão ter frações que correspondem a mais que o inteiro. Então imagina que isso aqui é uma coisa só, tá? São 2 barras de chocolate e eu dividi a barra de chocolate em 3 partes iguais. Então se eu estou dividindo em 3 partes iguais, cada parte dessa aqui corresponde a 1 terço. 1 terço, 1 terço, 1 terço. Aqui também, né? Ó. 1 terço, 1 terço e 1 terço. Ok? Então lembra que o denominador corresponde a quantas partes eu dividi o meu desenho, a minha unidade. Então o meu chocolate foi dividido em 3 partes iguais, cada parte é 1 terço. Tanto desse de baixo como esse de cima. Imagina que eu venho aqui e coma 4 partes. Então eu comi 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços. Então repare que nessa fração imprópria, né, eu tenho que o numerador é maior que o denominador. Então essa é uma das regras, né, para a gente reconhecer frações impróprias. Quando o numerador for maior que o denominador. Um outro formato de fração imprópria é quando eu tenho um inteiro. Imagina esse círculo, imagina que fosse uma pizza. Dividi a pizza em 4 partes e comi as 4 partes. Então a fração que corresponde a esse desenho é 4 quartos, não é isso? 4 quartos é o mesmo que 1 inteiro. Então todas as frações que correspondem a 1 inteiro também são chamadas de impróprias, ok? Tem só o 4 quartos que corresponde ao inteiro? Não, né? Sempre que o numerador for igual ao denominador, vai dar 1 inteiro. E se der 1 inteiro, é imprópria. E ainda tem aquelas frações com o numerador 0, tá? Por exemplo, 0 sétimos, 0 quinzeavos, 0 centésimos. Então, todas as frações que tiverem numerador igual a 0 são chamadas de imprópria. Ó, numerador igual a 0, imprópria. Se a fração corresponde ao número inteiro, ou seja, se o numerador for igual ao denominador, chamada de imprópria. Se o numerador for maior que o denominador, também é imprópria. Então a gente tem vários casos aqui, tá? Para analisar de frações impróprias. Aqui eu coloquei que são todas as demais frações, mas essas dicas aqui também ajudam a gente a reconhecer, ok? Então, ó, vamos colocar numerador maior ou igual, né? Pode ser igual também, ao denominador. Então, esse é um caso de reconhecimento de frações impróprias. Se o numerador for maior ou igual ao denominador, é frações impróprias. E se for 0 também, né? Aqui não vai caber para eu escrever. Mas se o numerador for igual a 0, fração imprópria. Vamos colocar mais alguns exemplos perdidos aqui no quadro. Vamos lá, ó. Se eu pegar a fração 12 dozeavos, ela é imprópria.
porque o numerador é igual ao denominador. Se eu pegar a fração 17 décimos, imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, certo? Então, praticamente é isso. Você tem dois grupos de frações, um é chamado de própria, o outro de imprópria. E aí você tem que saber reconhecer essas frações, ok? Numerador diferente de zero e menor que o denominador, própria. Quando eu tenho a ideia de parte de um inteiro, própria, tá? Agora, numerador maior que denominador, ou numerador igual ao denominador, ou ainda numerador igual a zero, são frações que representam frações impróprias. Quando eu tiver a ideia de alguma coisa que é maior que o inteiro, né? Aqui é um chocolate inteiro e mais um pedaço, ou a ideia de um inteiro, frações impróprias. Certinho? Então vamos lá, próximo vídeo. Pessoal, agora vamos estudar um pouquinho mais as frações impróprias, porque elas podem ser classificadas ainda, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma porção de frações impróprias. Todas as frações que estão aqui na lousa são impróprias, certo? Aqui, por exemplo, todas elas têm um numerador maior que o denominador. Esqueci de colocar um exemplo aqui. Depois eu coloco. 10 sétimos, 3 meios, 0 sétimos. Lembra que se o numerador for 0, a fração é imprópria. 17 quintos, 4 terços, 150 90avos, né? Então, sempre que o numerador é maior que o denominador, eu tenho frações impróprias. 16 quartos, 6 meios, 10 100 20avos. Então, todas as frações aqui são impróprias. Acontece que tem algumas dessas frações que vão ser chamadas de frações aparentes. Então, tem algumas frações impróprias que são chamadas de frações aparentes. Certo? Tá? Quais vão ser as frações impróprias chamadas de frações aparentes? São essas que eu coloquei aqui, ó. Todas essas aqui são frações aparentes. Essas três, tá? Então, dessas aqui, nenhuma delas vão ser aparentes. São apenas impróprias. Agora, essas três frações impróprias também podem ser chamadas de aparentes. Por quê? Porque elas representam um número inteiro de unidades. Por exemplo, 16 quartos, nós vimos que eu posso associar essa fração à ideia de divisão, né? 16 quartos é 16 dividido por 4. E nós sabemos que o resultado é uma divisão exata da 4, né? Se eu pegar aqui 6 meios vai dar um número inteiro, não vai? É 6 dividido por 2, que dá 3. Se eu pegar 10 vinteavos, é 100 vinteavos. 100 vinteavos também dá um número inteiro, porque 100 dividido por 20 dá 5, tá? Então, as frações impróprias que representarem números inteiros são chamadas de frações aparentes, beleza? Num esqueminha de desenho, ó, eu posso pensar assim. O que seria 6 meios? Tem uma laranja, divido no meio. Então, aqui eu tenho 1 meio, aqui tem mais 1 meio. Já são 2 meios, né? Pega mais uma laranja, divide no meio. Aqui tem 1 meio e aqui tem mais metade. Então, já são 4 meios no total, 4 metades. Se eu pegar aqui mais uma laranja, dividir ao meio, eu tenho mais 1 meio e mais 1 meio aqui. Então, no total, eu tenho 6 meios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios. 6 metades. 6 metades não equivalem a 3 laranjas inteiras? É isso, não é? Então, sempre que eu tiver uma fração imprópria, em que ela representa um número inteiro, ela é chamada de aparente. Isso não acontece com essas outras aqui, né? Por exemplo, 3 meios é 3 dividido por 2, que vai dar 1,5. 1,5 não é um número inteiro, ok? Faltou o exemplo mais clássico aqui, né? Que é quando eu tenho exatamente um inteiro, né? Se eu pegar aqui 5 quintos, 5 quintos é o mesmo que 5 dividido por 5, que é igual a 1, né?
Tá? Então, se eu tiver uma fração que representa a própria unidade, ela também vai ser chamada de aparente. Tá? Então, todas as frações que representarem um número inteiro, a gente tem o nome dela como sendo fração aparente. Ok? Bom, nós já vimos que as frações impróprias, elas representam mais que um inteiro, certo? Agora a gente vai ver que existe uma outra forma de representar as frações impróprias, sem ser aquela usando apenas numerador e denominador, que é a representação através de número misto, que eu já cheguei a comentar na aula 1, tá? Então, as frações impróprias, elas podem ser representadas através de números mistos, tá? E a mesma coisa eu falo de lá para cá. Os números mistos podem ser representados na forma de fração imprópria. Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, ó, com duas pontas, porque é uma via de mão dupla, né? Tanto vale daqui para lá, como de lá para cá. Bom, eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Fiz um quadrado, dividi em 4 partes iguais. Então, é claro que cada pedacinho desse quadrado equivale à fração 1/4, certo? E aqui debaixo a mesma coisa, o mesmo quadrado, dividido em 4 partes iguais. Então, cada pedacinho equivale a 1/4 da figura. Bom, imagina que eu venha aqui e pinte 5 desses quadrados. Então, eu pintei 1/4, pintei mais 1/4, já são 2, 3, 4/4 já estão pintados, 5/4 foram pintados. Então, a quantidade de quartos que eu pintei aqui é de 5/4, certo? Então, eu pintei 5/4 da minha figura. Isso é uma fração imprópria, porque é mais que o inteiro. Poderia colocar também a seguinte representação. Ó. Mas se eu colocar assim, professor, eu pintei um quadrado inteiro. Eu pintei um quadrado inteiro, não pintei? Pintei um quadrado inteiro e mais uma fração do segundo quadrado. Que fração do segundo quadrado que eu pintei? A fração 1/4. Então, essa aqui é a representação do número misto. Quando mistura um número inteiro com uma fração. Ok? E o que esse número misto representa? Ele representa uma fração imprópria. Então, aqui a gente tem a fração imprópria. Fração imprópria. 5/4. E do lado direito dela, a gente tem aqui, ó, um número misto. Então, uma fração imprópria, ela pode ser representada por um número misto. E o contrário também é verdadeiro, tá? A gente já vai aprender como é que faz essas transformações. Vamos colocar agora o contrário. Vamos representar primeiro pelo número misto. Então, eu tenho aqui 3 círculos. Cada círculo está dividido em 3 partes iguais. Então, cada parte desse círculo corresponde a 1/3. Até aqui tudo bem, né? Se eu tenho um círculo, está dividido em 3 partes iguais, cada parte é 1/3. Agora, imagina que eu venho aqui e pinte 8 dessas partes. Então, eu vou pintar esses 3 pedaços aqui de cima, 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Já foram 3/3, né? Então, eu pintei um círculo inteiro. Aí, eu pinto aqui mais um círculo inteiro. Então, eu já pintei aqui mais 3/3. Então, aqui foram 3/3, aqui mais 3/3. Agora, eu vou pintar 2/3 desse último círculo. Então, no total aqui, ó, eu pintei 2 círculos inteiros. Não é isso que tem aqui, ó? 2 círculos inteiros. E mais 2 partes do terceiro círculo, mais 2/3 do último círculo. Então, eu pintei 2 inteiros e 2/3. Essa aqui é a representação na forma de número misto, né? 2 círculos inteiros e mais 2/3 do último círculo. Mas se eu quisesse colocar na forma de fração, como é que ficaria na forma de fração? Fração imprópria, no caso, né? É só contar a quantidade de terços que tem aqui, ó. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3,
7 terços, 8 terços. Então, na forma de fração, ficaria como 8 terços. Ok? Então, são duas representações diferentes para a mesma coisa. Ok? Uma representação é o número misto e a outra é a fração imprópria. Belezinha? Agora a gente vai aprender a transformar de uma para outra para finalizar a nossa aula. Só vamos começar a transformação. Então a gente vai transformar, né? Aqui está, transformando. Aqui nós temos uma fração imprópria e a gente vai transformar em número misto. Então como é que eu transformo uma fração imprópria em número misto? Eu posso me basear em desenhos? Posso. Posso fazer uma figura, dividir em 4 partes, pintar as 4, depois fazer mais uma figura, dividir em 4 partes, pintar mais 4, já deram 8, né? Posso fazer desenhos, claro que sim. Mas eu também posso pensar de uma forma mais prática. Para eu transformar 13 quartos em número misto, basta vir aqui e dividir o 13 pelo 4. Né? A gente sabe que numa fração eu tenho a ideia de divisão e é o de cima que divide pelo de baixo. Então, se eu fizer aqui 13 dividido por 4, essa divisão vai dar 3 e vai sobrar 1, certo? Então, significa que deu 3 inteiros e sobrou uma parte. Uma parte de quanto? De 4, né? Então, aqui dá 3 inteiros e 1 quarto. Tá, ó. 3, que é o quociente, o resultado da divisão. E a fração que a gente monta é usando o resto e o divisor. 1 quarto. Tá? 3 inteiros e 1 quarto. E para eu passar 15 nonos, a fração imprópria, para número misto, basta vir aqui, ó, dividir o 15 pelo 9. Bom, 15 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe no 15? Uma única vez, né? E ainda vão sobrar 6 unidades aqui. Então, o que deu aqui? Ó? Um inteiro, e sobrou 6 partes, um total de 9. 1 inteiro e 6 nonos. Então, 15 nonos pode ser representado na forma mista como 1 inteiro e 6 nonos. E 26 terços? Bom, a mesma coisa. Vou pegar aqui o 26, dividir por 3. Isso aqui vai dar... Quantas vezes o 3 cabe no 26? Cabe 8 vezes. 8 vezes 3 é 24, sobram 2 unidades. Então, aqui eu tenho, ó, 8 inteiros e ainda sobrou 2 partes de 3 que eu tinha, certo? Então, deu 8 inteiros e 2 terços. Tranquilo, né? Pessoal, agora a transformação é do número misto para a fração imprópria. Como é que eu transformo de um número misto para a fração imprópria? Então vamos lá. Ó. Esse 1 inteiro aqui, ó, eu tenho 1 inteiro e mais 4 quintos. Então vamos pensar no desenho primeiro. Vamos pensar assim, ó. Alguma coisa foi dividida em 5 partes, certo? E dessas 5 partes eu peguei 5. Então esse 1 inteiro, ele corresponde à fração 5 quintos. 5 partes de 5 corresponde a 1 inteiro. E ainda tem mais 4 quintos. Então, se eu fosse pensar na forma de desenho, poderia pensar assim, ó, um quadrado, um chocolate dividido em 5 partes iguais, e eu comi os 5 pedaços, então eu comi o chocolate inteiro. Um outro chocolate igual, dividido em 5 partes, mas eu não comi inteiro, comi só 4, tá? Então, eu comi um chocolate inteiro e mais 4 partes do outro chocolate. No total aqui, ó, se eu somar isso, eu vou ter a fração 9 quintos. Então, esse 1 inteiro, eu substituí pela fração 5 quintos, que equivale a 1 inteiro, tá? Mais 4 quintos que eu já tinha aqui. Como é que eu sei que aqui é o 5 embaixo? Pelo número que está aqui, certo? Vamos ver essa outra fração aqui, ó. 2 inteiros e 1 terço. Bom, se eu tenho aqui a fração 1 terço, é porque eu estou trabalhando com terços. É alguma coisa que foi dividida em 3 partes iguais, certo? Então, esse 2 inteiros aqui eu posso entender como 3 terços mais 3 terços para dar 2 inteiros, né? 3 terços é 1 inteiro. Se eu pegar mais 3 terços, mais 1 inteiro, ficam 2 inteiros.
E ainda tem mais 1/3 aqui. Bom, 3/3 mais 3/3 mais 1/3 dá um total de 7/3. Então, esse número misto, 2 inteiros e 1/3, corresponde a 7/3. A fração imprópria é 7/3. Esse número misto, 1 inteiro e 4/5, corresponde a 9/5. Se eu quiser verificar se está certo, será que está certo isso que eu fiz? É fácil, né? Pega o 9, divide pelo 5. 9 dividido por 5 dá 1 e sobra 4. Então é o que a gente estava fazendo no vídeo anterior, né? Deu 1 inteiro e 4/5. 7 dividido por 3 dá 2. Sobra quanto? Sobra 1. Então deu 2 inteiros e mais 1/3. Ok? Então é fácil, né? Brincar de transformar. Dá para eu fazer o caminho de ida, o caminho de volta, ficar verificando se está certo ou não. Tem um jeito, uma técnica, né, que eu acho mais fácil. É legal você guardar essa ideia de inteiros. Mas, na prática, a gente pode pensar assim, ó. 7 inteiros e 2/5, para eu achar a fração, basta pegar ó, 5 vezes 7, né? 5 vezes 7, que dá 35. Aí eu somo com esse 2 que está aqui, dá 37, que é 37/5. Tá? Você tá certo isso, professor? Claro que tá. Ó. Se você dividir o 37 pelo 5, vamos dividir aqui, ó. 37 dividido por 5. Vai dar 7 inteiros e vai sobrar 2. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o inverso da divisão. Estou pegando o quociente, multiplicando pelo divisor, né? 5 vezes 7, mais o resto, mais 2. Dá 37, ok? E aqui, ó, 8 inteiros e 1/10. Usando essa técnica, né, eu vou fazer 10 vezes o 8. 10 vezes 8 dá 80. E somar com 1. 80 mais 1, 81. E aí põe o 10 aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa, né? 5 inteiros e 7 vinteavos. Eu vou pegar o 20 e multiplicar pelo 5. Dá 100. 20 vezes 5, 100. Vou somar com 7, fica 107. E aí copio o 20, né, como denominador. 107 vinteavos. Ok? Pessoal, então essa foi a aula de hoje. Ela ficou um pouco longa, porque foram várias definições. Beleza? Eu vou deixar a tarefa no final do vídeo. Mas antes eu quero resolver um exercício com vocês. Então vou colocar aí no vídeo o exercício. Você pausa um pouquinho, leia com atenção o enunciado, tenta resolver antes do professor. Daqui a pouco eu faço a correção. Então vamos lá, ó. Pausa aí o vídeo. Só o exercício então é esse aqui da página 15, né? Exercício número 8 da página 15, onde tem uma receita e aqui a gente tem a quantidade de cada ingrediente. E aí na letra A, vou acender aqui, né? Ele quer saber o seguinte: qual desculpa, tem dois números aí em destaque, que são esses dois aqui, ó. Ele quer saber se esses números que estão em destaque correspondem a mais que um inteiro. E a resposta é sim, né? Apesar de você ter os números escritos em forma de fração, esse em forma de fração, esse na forma mista, nós sabemos que representam frações impróprias, né? O número misto corresponde a uma fração imprópria. E toda fração imprópria é maior que o inteiro. Ou é exatamente o inteiro, ou é o zero, né? Então a resposta aqui é sim, né? Os números em destaque correspondem a mais que o inteiro. Na B, ele quer saber assim, ó, qual é o ingrediente que está sendo representado por um número misto? Qual é o ingrediente que foi representado por um número misto? Bom, o número misto é esse aqui, que corresponde a uma parte inteira e mais uma fração. Então é o leite, né? O ingrediente representado por um número misto é o leite. E qual é o ingrediente que foi representado por uma fração imprópria? Por uma fração imprópria é o tablete de margarina. Então é a margarina que foi representada por uma fração imprópria. Só, então esse foi um dos exercícios que a apostila dava aí para a gente trabalhar.
vou deixar mais alguns como tarefa e na quinta-feira, né, dia da nossa live, eu vou tirar as dúvidas referentes a essa tarefa, beleza? Então não deixem de fazer as atividades propostas, anotarem as dúvidas, para quinta-feira a gente tirar essas dúvidas. Sexta-feira, atividade avaliativa, não esqueçam de fazer também, ok? Então um grande abraço aí, até semana que vem.